novas formas habitacionais que fossem harmônicas, que fossem que elas vibrassem dentro de uma frequência mais elevada. Então, isso seriam os domos geodésicos, que temos certeza que serão as habitações do futuro. Então, dentro do estudo das energias, ou seja, tudo que nós temos aqui, tudo que a gente toca e até nós mesmos somos energias, e não existe matéria. A matéria é uma crença, é uma coisa que a gente denomina de matéria, mas não existe matéria. Tudo é energia. Em diferentes estados de condensação, em diferentes estados de manifestação. Então, as construções, elas, assim como os seres vivos, elas também têm um determinado padrão energético. E elas têm uma vibração, uma frequência. E o mundo moderno constrói tudo quadrado, tudo cantos de 90 graus. Então, dentro desses estudos das energias, a gente identifica o que é nocivo para a saúde das pessoas e o que não é. Então, é muito interessante porque por que a gente fala assim, esse aí viu o Sol nascer quadrado? O que quer dizer isso? Nascer quadrado é fechado, é bloqueado, ele é travado. E as pessoas vivem dentro de coisas assim. E elas embotoam a mente, elas fecham a mente das pessoas quando você vive dentro de ambientes de cantos de 90 graus. Então, hoje em dia existem os estudos do Feng Shui, por exemplo, que estudam essas coisas. Mas aqui no Brasil, o Feng Shui é recente, ela começou há pouco tempo. Mas existe o estudo da radiestesia, da radiônica, que já tem muito mais tempo, que determina esses padrões. Então, existem estudos muito avançados, feitos em alguns países, como a França, por exemplo, que avançou bastante na área da radiestesia e da radiônica, e onde se publicou livros, a gente tem livros assim, formosos, 500 páginas de estudos só sobre a habitação. Então, uma única das coisinhas é a forma da habitação. A outra coisa é onde essa habitação está construída, o que tem embaixo. Aí entra o estudo das energias geopatogênicas, que são as frequências que vêm do subsolo e podem afetar terrivelmente a saúde das pessoas. Se você vive numa casa que está construída em cima de um foco de energia telúrica, certamente se essa energia telúrica estiver bem onde você dorme, onde você passa mais tempo durante o dia, por exemplo, se for um escritório onde a pessoa fica lá 6 horas, 8 horas trabalhando ou mais, e você estiver em cima desse foco de energia, a coisa vai complicar bastante. Então, essa energia ela pode te dar de presente um câncer, por exemplo. É a coisa mais leve que não dá. E esse tipo de coisa a medicina ignora totalmente, a não ser aqueles médicos que estudam isso. Mas, de forma geral, o mundo médico desconhece qualquer coisa relacionada a energias. Então, o modo de vida das pessoas corre muito risco, porque é preciso conhecer muita coisa para se ter saúde. E essa muita coisa envolve, um dos detalhes que envolve são esses tipos de resistência. Então elas são projetadas segundo a geometria sagrada, dentro do número do Pi, no ponto 618, onde tudo na natureza que é harmônico, ele vibra dentro de uma frequência do Pi. Todas as formas harmônicas que são da natureza, geralmente as naturezas são harmônicas,
E você nunca vai encontrar nada na natureza que seja desenvolvido em cima de cantos retos ou de 90 graus. Então, o único ser que faz isso é o homem. Então, existe uma gama de coisas tão grandes que é preciso conhecer urgentemente para você aprender a viver nesse mundo, conhecendo a interatividade que existe entre nós, seres humanos, e a natureza. Então, a natureza tem as suas regras, tem as suas condições, e ali, por exemplo, que vocês estão vendo, eu tenho uma esfera, e na nossa Terra também é uma esfera, né? A nossa Terra é uma esfera, e essa esfera, ela tem uma rede eletromagnética, uma rede energética de luz, de energia, que os povos antigos conheciam muito bem. Então, vocês já devem ter lido, estudado sobre, por exemplo, onde está construído Stonehenge, lá na Inglaterra. Existe dentro desses estudos o que é chamado de linhas Ley. Existem outras linhas, como as linhas Hartmann, que é um pesquisador, um estudioso que se aprofundou muito dentro dessas frequências. E existe, então, o nosso planeta ele é envolvido por essas redes de energia, e é essa rede de energia que sustenta a vida aqui na Terra. Então, o indivíduo, o ser humano, ele começa a adoecer quando o comportamento dele, a forma dele ver a vida, a forma dele pensar, a forma dele fazer as coisas, estiver indo num caminho contra o equilíbrio da natureza. Então quanto mais estudo isso, e não é de pouco tempo, a gente fica assim muito indignado, às vezes, de ver o quanto que as pessoas são enganadas com a crença da fé do jeito que é ensinado nas igrejas. Porque do jeito que é ensinado de você, a questão da divindade, de Deus, de Jesus, dessa forma de ver esse tipo de coisa. Esses dias atrás estava vendo um filme sobre isso, aliás foi ontem até, vi um trechinho do filme de uma seita americana, que tinha uma pessoa lá que ficava dominando todo mundo, e porque Deus me falou isso, que Deus disse aquilo, que Deus quer isso. Isso não existe. Não existe esse tipo de coisa. Não existe porque existem regras, existem leis, existe uma série de coisas complicadas que regem a vida na Terra. E nenhum ser divino pode interagir da forma com que as pessoas pensam. Que Deus me perdoou, que Deus te perdoe, que Deus te abençoe. Esse tipo de coisa realmente não existe. Eu posso provar isso que não existe. Por outro lado, existem outras coisas que são muito mais grandiosas do que ficar acreditando num tipo de divindade que faz tudo por você. Porque quando você acredita que num agente externo, já vou voltar nesse assunto aqui. Quando você acredita que exista uma força externa que pode fazer tudo por você, ele te tira a responsabilidade de você fazer aquilo bem feito. E isso parte apenas de uma crença. E uma crença que já vem de longe, e a gente conhece muito bem como é que essa crença veio surgindo na Terra desde há muitos milênios atrás. Então, existem aí outros estudos que mostram a questão da humanidade do passado e o relacionamento dela com os deuses do passado. E esses deuses do passado, que eram venerados, porque os seres humanos eram assim muito primitivos e viam naqueles seres que não eram humanos, não eram da Terra, viam eles assim como se fossem deuses, mas eles não eram deuses. Eles eram simplesmente outras raças que estiveram na Terra há muito tempo atrás e colonizaram isso aqui e fizeram muita coisa aqui.
Alguém aqui já ouviu falar nos Anunnakis? Nos Nephilims? A Bíblia fala sobre os Nephilims, fala sobre os deuses que habitaram a Terra, fala sobre os gigantes. Tem trechos na Bíblia que falam sobre os gigantes que habitaram a Terra, os filhos. Eles separam filhos de Deus e filhos do homem. Tanto é que na Bíblia, no Novo Testamento, quando se trata de Jesus, e se vocês pesquisarem isso, vão ficar curiosos, porque tem momento que é citado Jesus como filho de Deus e em outros momentos filho do homem. Então tudo isso tem um porquê de ser, e está relacionado ao processo histórico do passado. Então esses deuses, entre aspas, do passado, fizeram coisas incríveis aqui na Terra, porque quando eles chegaram aqui, aproximadamente 450 mil anos atrás, eles encontraram uma raça de aborígene. O ser humano nada mais é do que um aborígene. E esse aborígene, ele vinha se desenvolvendo dentro de um processo normal da natureza. Vamos imaginar aí dentro das leis de Darwin, aquele processo da criação que veio lá da água, das larvas, que veio das pedras, dos elementos que foi transformando, até entrou nos macacos, e depois a última espécie foi quando os Anunnakis chegaram na Terra, aproximadamente 450 mil anos, e encontrou aqui um grupo, aliás, muitos grupos de seres, principalmente na África, ao norte da África, de seres primitivos, que a ciência, a antropologia chama de Homo erectus. E a própria antropologia, estudando o conceito humano na história, isso já era ensinado desde a escola primária, que existe um elo perdido. Vocês já ouviram falar o elo perdido? Tinha até uma série na televisão chamada de Elo Perdido. O elo perdido é porque, como que de repente, homens tão primitivos, tão assim ignorantes, tão animalizados, de repente isso significa um processo assim de centenas de anos, mas dentro de milhões de anos anteriores, o tempo que houve entre o que era e passou a ser tão rapidamente foi centenas de anos. Isso é extremamente rápido. Eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem onde que eu estou querendo chegar. Desde o princípio do começo da civilização da Terra, o começo da Terra, geologicamente falando, que ela era incandescente, foi se solidificando, até começar a formar, esfriou, formou os continentes e foi formando os primeiros animais unicelulares no mar, foi se desenvolvendo. Foram milhões de anos, bilhões de anos, extremamente lento. Se você colocar isso tudo dentro de um processo resumido de 24 horas do relógio, o tempo, o processo de desenvolvimento da evolução na Terra, poderíamos considerar assim, 23 horas e 58 minutos. 23 horas e 58 minutos quase completou o tempo todo. Quando faltava 2 segundos para completar as 24 horas, começou a surgir os primeiros homens na Terra. A história vamos dizer, de Jesus há 2000 anos atrás, já faltando uma parcelinha de nada, de menos de 1 segundo. E foi nesse tempo que houve um salto assim gigantesco nesse desenvolvimento todo.
Mas esse salto ele começou a ser preparado há 450 mil anos, quando vieram para a Terra esses seres de um planeta que ficou muito falado ano passado por causa de 2012, chamado Nibiru. E esse planeta existe, ele é real, só que ele não vibra na terceira dimensão. Ele vibra numa quarta dimensão. E isso faz com que a ciência fique louca, porque detecta-se que existe um corpo celeste estranho no sistema solar, mas ninguém consegue ver. Por que é que tem momentos que pessoas fotografam ele e até conseguem ver isso um outro? Você já deve ter visto na internet, muita gente publica coisa e depois aquilo desaparece. Por que a ciência não consegue provar isso? Porque simplesmente ele aparece em determinados momentos, em determinadas condições energéticas e depois desaparece de novo, porque ele não está na nossa dimensão. Existem algumas partes do mundo, existem locais, eu não me lembro agora, mas na Inglaterra tem uns locais, lagos gigantescos, que existem ilhas que aparecem e desaparecem. Eu até tenho uma dessas fotos de uma dessas ilhas que foram fotografadas, uma ilha enorme com vegetação, com pássaro e com tudo. Mas você vai lá um dia, você vê aquela ilha lá, vai lá no outro dia, não tem mais ilha. Então isso é muito interessante, por quê? Porque existe em certos locais no planeta uma espécie de portais interdimensionais onde determinadas frequências elas se alteram e aumentam ou diminuem a ponto de você perceber que existe aquilo e você ver. Está dando para entender? Então, se vocês procurarem, se vocês pesquisarem na chamada História Desconhecida da Humanidade, existem livros ótimos que tratam sobre isso. Na Inglaterra, tinha um funcionário público, e o trabalho dele como funcionário público era receber os jornais todos os dias, recortar os assuntos, que não tinha Google naquela época e faz esse serviço hoje. Ele era o Google de antigamente, ele recortava os jornais e mandava para os deputados, os políticos, os assuntos que eles queriam, que interessavam a eles. Só que dentro daquilo tinha os assuntos que interessavam a ele próprio, porque ele começou a ficar curioso e saíam pequenas notas nesses jornais, contando determinadas notícias que ninguém explicava, não acreditava, olhava aquilo, achava estranho e deixava para lá. Então, ele começou a recortar isso, durante a vida toda dele, ele guardou isso. Eram milhares e milhares de recortes de jornais, de coisas estranhas que aconteciam em todo o mundo. E o nome dele é Charles Fort. Esse Charles Fort guardou aquilo dentro de umas caixas de sapato. E depois de muito tempo, ele não sabia o que ele estudou aquilo tudo, mas não sabia o que fazer. Ficou lá e ele acabou falecendo tempo depois. E ele tinha alguns seguidores, algumas pessoas que gostavam de acompanhar aquilo tudo. E aí acabaram criando uma fundação que existe até hoje, a Fundação Charles Fort. E dentre eles, tinham 2 estudantes de física, que acabaram se tornando grandes cientistas famosos, que continuaram esse estudo, chamados Charles Pégier e Luiz Paulus. E eles foram os criadores da revista Planet, na França, há 40 anos atrás. Será que aqui no Brasil é a revista Planeta? Eles começaram a publicar, eu comecei a colecionar essa revista, eu adorava esses assuntos, tinha até pouco tempo atrás, não tenho mais, desde o número 1 dessas revistas, contando essas histórias estranhas que eles analisaram. Esses Charles Pégier e Luiz Paulus, eles publicaram um livro chamado
O Despertar dos Mágicos, que foi best-seller em muitos países, um livro fantástico, tratando desses assuntos todos misteriosos. E isto foi o começo de novos conhecimentos, novas pessoas se abrindo para novos conhecimentos, colocando interrogação em assuntos polêmicos, onde os catedráticos, os cabecinhas quadradas, eu chamo de cabeça quadrada, porque é a cabeça programada, é só aquilo que a faculdade põe na cabeça, é só aquilo que ele vê. Então ele não tem abertura para mais nada. Então, tirando esses de fora, sempre existem as pessoas que estão pesquisando, indo mais a fundo e descobrindo novas coisas. E, inclusive, daí veio o surgimento de pessoas entrando profundamente nesses assuntos e tiveram alguns autores que eram pesquisadores, que publicaram livros que foram muito importantes para o mundo todo, dentro dessa linha de estudos. E entre eles tinha um livro que eu gostava muito, chamado A História Desconhecida dos Homens desde 100 mil anos. Então é um livro grosso, assim, eu tenho esse livro até hoje, e é fantástico. Dentro dessa mesma linha foi que surgiu eram deuses, os astronautas, do Erich von Däniken, que teve aí no Brasil, que o Rafael Cury trouxe ele para fazer essa corrida do país. Mas o Erich von Däniken não é o único, existe uma série de outros autores que seguem essa linha de pesquisando os enigmas que existem na Terra. E entre todos esses enigmas, que são milhares e milhares e milhares, que a gente já sabe que não... Enigma para quem não estuda, não é tão enigma assim. Quando você começa a conhecer essa história dessas civilizações do passado, onde ficaram registradas na história da humanidade, principalmente entre os sumerianos, a antiga Suméria, os escribas da antiga Suméria deixavam escrito nas tábuas sumerianas, são milhares, são quase 30 mil tábuas feitas em argila, contando a história toda desses povos passados e o relacionamento deles com esses seres que vieram de fora da Terra, e contando toda a história aqui que ocorreu. O Antigo Testamento é um pedacinho dessa história, muito mal colocado, muito mal interpretado, muito mal escrito, porque não se aprofunda, não fala a verdade, não conta porque deveria ser, porque quem escreveu, quem redigiu aquele estudo do Antigo Testamento, e que falava que Deus falou comigo, que Deus isso, que Deus aquilo, a maioria daqueles deuses que se comunicavam, quando você vai ver dentro desse estudo, você descobre que não era, que é lógico que não era o Deus Supremo. Eram os deuses, eram esses seres que eles consideravam deuses no passado. Então, pela própria descrição que tem ali, você conhecendo com a forma deles agir, como é que era a cabeça deles, eles eram muito parecidos com o que é o ser humano hoje. Por quê? Porque o ser humano é descendente deles. Eles são os pais da humanidade. Quando eles vieram para a Terra, o planeta deles estava assim, passando por uma dificuldade muito grande em termos atmosféricos, devido a guerras que eles tiveram lá, destruíram muita coisa. Os cientistas deles precisavam conseguir uma quantidade muito grande de ouro para utilizar esse ouro, e hoje nós sabemos, através desses estudos, que era para transformar o ouro em ouro monoatômico. Por quê? O ouro, já ouviu falar em ouro monoatômico? O ouro monoatômico é uma energia poderosíssima. Quer dizer, o ouro ele é em pó e ele tem um átomo só. Ele é diferente da composição atômica do átomo
E existe um grupo de americanos, tem uma história longa aí que eu não vou contar agora, mas tem um fazendeiro muito rico americano que encontrou na terra dele. Ele estava passando as máquinas para fazer plantação e ele era uma pessoa assim, muito estudada, muito culta, e descobriu lá umas coisas enterradas que ele achou extraordinário, e aí ele contratou, ele pagou isso, uma fortuna, dos melhores cientistas que ele pôde, para pesquisar aquilo, e aí foi que descobriram o tal ouro monoatômico. Esse ouro monoatômico é o que existe dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, vocês sabem que o Antigo Testamento descreve sobre essa questão que teve um dos guardas que morreu porque segurou naquilo. Tem todo um mistério que a Bíblia põe, que Deus castigou, que Deus castigou. Isso tudo é concepção humana de gente primitiva da época, que se tivesse aqui hoje ia achar que foi Deus que fez a tomada elétrica, porque foi alguém lá botou o dedo, levou um choque enorme. Se aquele homem primitivo chegasse aqui e visse tudo que existe hoje, esses painéis, essas coisas todas, tudo, seriam os deuses para eles, ou não. Com certeza seriam. Então, se vocês pegarem aqui uns povos primitivos que vivem muito longe da civilização e de repente começar a mostrar tudo isso, também eles vão achar que isso aqui é feito pelos deuses. E a mesma coisa ocorreu no passado. Eu estou contando tudo isso porque a história da ascensão, que é o objetivo de trabalho, tem a ver totalmente com o passado do homem. Os Anunnakis que tiveram na Terra no passado, eles encontraram aqui essa civilização primitiva. E para eles não serviam para nada, por enquanto. A cada 3.600 anos, eles podiam ficar aqui na Terra e ir embora. Existe um ciclo de idas e vindas deles entre o planeta deles aqui. Porque para eles virem para cá, eles precisam passar por um portal dimensional, que eu falei há pouco tempo. Interdimensional. Quando esse portal se abre, eles conheciam isso cientificamente. Com eles não existe esse negócio de crença do jeito que existe aqui, assim, fantasiosa, é tudo ciência muito avançada. Então eles utilizavam esse portal dimensional para vir para cá, extrair esse ouro daqui com as suas naves e tudo mais, e levavam então. Deixaram aqui 200 homens, o grupo principal foi embora da Terra, e quando voltaram, detalhe importante, o tempo de vida deles não é igual ao ser humano. Tanto é que os povos antigos, que surgiram depois, os consideravam como imortais, mas eles não eram imortais, eles morriam sim. Se alguma coisa atingisse, eles podiam morrer. Mas para o ser humano era imortal, porque eles podiam viver por muitos milhares de anos. Então, pelo volume imenso de material que existe hoje, de estudos sobre isso, presume-se que o tempo de vida deles é em torno de 1 bilhão de anos. Na carne. Vocês se lembram que, biblicamente, Enoque, Noé e outros personagens viviam 1000 anos, 800 anos, 900 anos. Isso tem por que ser, porque está relacionado com o que eu vou dizer agora. Quando eles chegaram na Terra, começaram a extrair ouro, o grupo líder foi embora, deixou os homens trabalhando. Quando retornou aqui outra vez, estava havendo um estresse muito grande, eles não queriam mais trabalhar naquelas minas que existiam, que eram na África e que, por sinal, foram encontradas recentemente. Eu guardei todo o material. Um grupo imenso de arqueólogos estão hoje escavando uma certa região lá na África, que foi encontrado, equivalente a 40 campos de futebol, onde existem as construções, existem os túneis, existe tudo ainda lá, desde há muitos milhares de anos,
antiguíssimo isso, que é de onde eles trabalhavam e tiravam aquele ouro. Pois bem, houve uma rebelião e eles não quiseram mais continuar trabalhando nas minas. E esse problema se agravou e qual o resultado? Como solucionar essa questão? Aí alguém teve a ideia de pegar os aborígenes, os homens primitivos que existiam na Terra, e nos laboratórios genéticos deles, começaram a trabalhar fazendo a implantação do código genético deles mesmos nesses seres que estavam. E isto foi se passando centenas de anos nesse trabalho de mudança, de adaptação e geração. O código genético deles tem 12 hélices. O ser humano atual tem 2 hélices. Nesses estudos que nós temos, isso faz uma diferença gigantesca. Porque eles tentavam desenvolver a nova espécie humana de uma forma que eles pudessem controlar a reprodução. Na verdade, eles queriam tentar alcançar uma reprodução dos seres humanos apenas em laboratório, ou seja, eles fazendo essa reprodução. Mas não deu certo. Eles começaram a se reproduzir por si mesmos. Então, numa dessas idas e vindas deles aqui, quando eles voltaram milhares de anos depois, encontraram uma quantidade enorme de seres que eles chamavam de Lulus. Daí que eu acho que veio esse nome dos cachorrinhos, a gente até hoje chama de Lulu. E esses Lulus, eles foram desenvolvidos, eles foram criados para ser escravos. A primeira profissão do ser humano, escravo, trabalhando nas minas de ouro. Até hoje na Terra se dá um valor muito grande para o ouro, ou não. É muito grande o valor que se dá. Ninguém sabe direito por que o ouro é tão valioso assim. E, no entanto, é um registro mental de conhecimento do passado que eles sabiam que era importante, mas não sabiam por quê. Isso se transformou no que é chamado de paradigma. Um padrão de pensamento que um grupo inicial sabia por que era, mas aí os novos que foram vindo, vai um conta para o outro, e a história foi se perdendo, até que não se sabe mais por quê, mas sabe que é valioso, é a única coisa que se sabe. Então isso virou um paradigma que existe até hoje, um padrão de pensamento coletivo. E esses Lulus começaram a se desenvolver, e os Anunnakis, esses seres, eram tudo governado por uma família muito grande, cujo governante era chamado pelos povos primitivos de Deus Anu, que os egípcios conheciam muito bem, ou um outro personagem que os egípcios também conheciam muito bem, que era Ra. Só que o personagem Ra, que eu estou dizendo, o nome dele verdadeiro era Marduk, e ele se passava para o povo egípcio tempos depois como sendo o deus Ra, que os egípcios conheceram, que era benigno, porque entre esses deuses tinham os bons, os ruins, os mais ou menos, e eles brigavam tudo entre si. Então essa questão de bem, bom e mal também é extremamente questionável. É outra crença completamente errônea que existe na sociedade até hoje, porque qualquer estudo, por pequeno que seja, você prova por A mais B de que não existe nem bem nem mal. Isso também é um padrão de pensamento, é um paradigma. Porque como que pode ser uma coisa ser ótima para mim e ser péssima para você? Não existe ou não existe isso? Existe. Muitas vezes, uma coisa que eu achei que foi muito ruim para mim, mas daqui a um ano eu vou descobrir que aquilo foi ótimo para mim. Eu que achei naquela época que era ruim. Então essa questão do que é bem e mal, dentro da concepção humana, pura e simples, da concepção humana pura e simples, ela é assim,
não tem bases consistentes, porque qualquer argumentação você quebra aqui. As pessoas falam, nossa, uma coisa assim, Deus é bom. Vocês acreditam que Deus é bom? Que Jesus era bom? Quem é que acredita? Ele não era bom. Ele também não era mau. Eles eram justos. É muito diferente uma coisa da outra.